Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de quarta-feira, em que tá rolando Real Madrid e Manchester City pela Champions League e também à noite tem jogo de Copa do Brasil Copa do Brasil que faz falta para o Vasco da Gama. Um dinheiro que poderia estar entrando nos cofres do clube e também, claro, jogos do Vasco para assistir. Estamos jogando uma vez por semana. E jogar uma vez por semana é o tema inicial desse vídeo da tarde, porque eu estou achando muito estranho esse time que joga uma vez na semana estar sempre correndo menos do que seus adversários no final das partidas. Eu tenho achado esse time do Vasco fisicamente precisando evoluir. Além disso, tem a questão do Andrei Santos entrando na justiça contra o Vasco e como vai ficar agora essa situação. Será que o Andrei volta e joga mais 2 jogos pelo Vasco na justiça contra o clube? Como será que isso ficará? Aqui, observando tudo que sair nos sites de notícias do nosso Vascão para poder também estar te informando durante a gravação do vídeo. Então eu posso parar a qualquer momento simplesmente porque saiu algum fato novo aqui no WhatsApp. Rapaziada, vou pedir para você dar aquela moral nesse vídeo aqui. Sei que é uma tarde um pouco mais branda de notícias do Vasco, mas você vai dar aquela moral no nosso trabalho. Vai ali no like, senta o martelo, dá aquela martelada bonita no like, porque dessa forma você ajuda o nosso trabalho a crescer e também divulga o nosso canal. Aliás, você pode participar de live com a gente. Quer fazer uma live ao vivo, entrar ao vivo, debater, dar sua opinião? Vire membro do canal, R$ 1,99 por mês. Aqui embaixo na descrição também tem uma outra forma de você ser membro por Pix. Então é muito fácil, você já vai ter várias oportunidades aí de concorrer à camisa, participar de Liga do Cartola. Cara, eu falo isso todo dia. Você ainda não virou? Tu tá dando mole. Então vambora, vamos pro vídeo porque a gente tem muita coisa para falar. Rapaziada, o Andrei Santos está na justiça contra o Vasco, tá? Infelizmente, o advogado dele ontem afirmou que realmente vai entrar na justiça. O Vasco tem esse problema grave aí de não cumprir o que foi acordado com o jogador. Eu acho que o Vasco não tinha obrigação nenhuma de fazer promessas ao jogador, mas tem a obrigação de cumprir aquilo que ficou definido. E o Vasco dessa vez não está arcando. O Vasco está devendo o Andrei Santos. São 2 parcelas atrasadas do acordo que envolve. O Andrei foi vendido ao Chelsea e tem direito a 30% do valor dessa venda. E o Vasco deveria repassar esse dinheiro para o Andrei e não repassou. O Vasco recebeu esse dinheiro e não repassou o dinheiro para o cara, e isso é errado. Isso aí a gente pode colocar até como um pouco de desonestidade de quem fez, porque isso é muito feio. Você ter um combinado, você ter um valor a pagar e você não pagar. Vamos aguardar para ver o que o Andrei vai fazer. E quanto às outras dívidas do Vasco, eu te atualizo. O Vasco tem dívidas por Manuel Capasso, por Puma Rodrigues e também pelo Lucas Piton lá com o Corinthians. Em relação ao elenco, o Vasco não deve salário. O Vasco não tem nenhuma dívida com o elenco. Tem dívida com quadro de funcionário? Também não tem. O Vasco não deve nada a quadro de funcionários. As únicas dívidas que tem hoje são dívidas oriundas dessas situações envolvendo jogadores comprados e parcelas. O Vasco está fazendo o possível para quitar e a gente vai cobrar da SAF para que ela dê uma posição, até agora ainda não dada, a respeito disso, para explicar e acalmar o torcedor que ficou aflito com essa notícia realmente muito estranha, uma notícia que nos arremete a muito tempo atrás de tristezas que vivemos aí pelo Vasco da Gama, com o time associativo, com o clube associativo que devia Deus e todo mundo, e a gente não quer ver esse tipo de notícia ligado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, sábado às 6h30 da tarde teremos Vasco e São Paulo no Morumbi. Quer comprar ingresso para ir no jogo? Esquece, acabaram os ingressos. O torcedor do Vasco, meu irmão, tá sempre junto, sempre presente, sempre ao lado do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 1 hora de abertura de ingressos, o torcedor vascaíno já esgotou os ingressos. Teremos casa cheia, pelo menos pelo lado do torcedor do Vasco, lá no Morumbi, no sábado às 6h30 da tarde. O Vasco pode promover mudanças em seu time titular, pode promover mudanças ali com o Maurício Barbieri fazendo a entrada do Orediano como titular, por exemplo, a volta do Rodrigo ao time titular, porque sempre tira o Rodrigo e dá errado. Tirou o Rodrigo contra o Santos, deu errado de novo. O Barbieri não consegue entender que ele precisa manter nesse time
simplesmente um jogador que tem um pouco mais de contenção, porque o Jair não sabe fazer isso. O Andrei não vinha fazendo, o Marlon Gomes, quando jogou, também não fez, e o Galarza muito menos. Então esperamos também, como torcedores do Vasco que somos, que Matias Galarza também vá para o banco nessa partida contra o São Paulo, porque, pelo amor de Deus, não há qualquer situação que justifique o Galarza jogar de titular. Um jogador que produz pouco ofensivamente, muito menos ainda defensivamente, um jogador que, para mim, não é nível de Vasco, um jogador que não há a menor necessidade de continuar sendo um atleta profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, e uma coisa também que eu tenho percebido e reparado, tá? O time do Vasco cansa muito no segundo tempo. Cansa muito. Corre, dá aquele sprint inicial, corre ali os 20 primeiros minutos, depois o time prega, cansa, vai para baixo, reduz os blocos, reduz as linhas e começa a tomar ataque, começa a tomar apavoro. No jogo contra o Santos, eu acho que faltou perna e só teve um pouco de perna no final para fazer aquele abafa, porque o Luca Orediano entrou e realmente fez um carnaval na defesa do Santos. O cara entrou muito bem, driblou, criou jogadas, é realmente um jogador muito interessante. Não fosse o caso do Luca Orediano estar em campo, provavelmente esse time do Vasco teria tido muita, mas muita dificuldade mesmo para criar aí algum tipo de jogada. Então a gente fica aí torcendo para que o Barbieri faça mudanças e explicações, né? Amanhã, já está avisado, tem coletiva no CT. Não se sabe se Paulo Brax ou Luiz Melo vão dar uma coletiva para explicar um pouquinho do que está acontecendo no Vasco e também, talvez, Maurício Barbieri ou algum jogador que provavelmente deve ser o capitão, o Léo, vão falar sobre o momento do Vasco, um momento de crise que vem irritando o torcedor. E você, torcedor, não se preocupe. Eu sou torcedor igualzinho a você. A única diferença é que eu tô aqui fazendo vídeo pra você pra te informar de Vasco. Mas eu sofro e fico tão puto quanto você. Às vezes até mais, porque a gente sabe de coisa que a gente não pode ficar falando aqui, porque a gente precisa ter prova pra falar. Mas eu fico muito puto com as informações que eu recebo e às vezes a gente acaba tendo que segurar por não termos prova, por não poder passarmos ainda pra frente. Mas estamos apurando para em breve poder estar anunciando a você, torcedor, notícias exclusivas e qualquer situação envolvendo o Vasco. E quanto a Maurício Barbieri e a você, torcedor, eu peço, não tenha paciência, cobre até o final. Maurício Barbieri precisa entender que ele está num clube gigante e se ele der entrevista coletiva amanhã, ele vai ter que, em primeiro lugar, se desculpar com o torcedor do Vasco por ter diminuído o clube, diminuiu mesmo o clube na entrevista coletiva depois da partida contra a equipe do Santos. Ontem, no vídeo da tarde, eu coloquei aqui um compilado das falas tristes, infelizes do comandante vascaíno. Eu espero de coração que o Barbieri tenha a hombridade e a vergonha na cara de pedir desculpa ao torcedor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Bom final de quarta-feira para você. Desejo que você tenha uma quarta-feira maravilhosa e amanhã estaremos de volta. E se mais tarde tiver live, vocês vão ficar sabendo, em primeiro lugar, lá no nosso grupo de membros. Tamo junto, um abraço, valeu!